Vocês devem estar achando o título um pouco estranho. Tirania diagnóstica, causando doença na busca da saúde. Eu corro um risco muito grande de estar apresentando isso, porque uma apresentação dessa a gente cria muitos inimigos. Mas a minha missão aqui é deixar isso aí no legado. Então nós vamos disponibilizar o DVD, vamos ver o que dá de tudo isso. Todo o respaldo científico está aí, tudo que eu falar eu vou mostrar que tem publicação, eu não estou inventando nada, é o que está na literatura, é o meu olhar da detecção precoce das doenças, que no frigir dos ovos causa muito mais problema do que resultado. Tá? Eu vou provar para vocês. Tá bom? O grande filósofo dinamarquês, Søren Kierkegaard, ele dizia o seguinte, que nós temos dois modos de ser enganados. Primeiro é acreditar naquilo que é falso. E segundo, desacreditar daquilo que é verdadeiro. O problema é descobrir o que é falso, descobrir o que é verdadeiro. Não é fácil a gente falar assim, mas eu quero saber como é que sabe que é falso, como é que sabe que é verdadeiro. Durante muitos anos, até o começo do século XVIII, existia uma teoria que todos os cisnes eram brancos. Aliás, os fotos de cisne que você conhece, toda vez que você viu uma foto de um cisne, você viu a foto de um cisne branco. Desde que o mundo é mundo, todo mundo acreditou que os cisnes eram brancos. Até que numa descoberta na Austrália, no interior da Austrália, eles vão num lugar lá e eles encontram um cisto. Aí, no século XVIII, encontram um cisne negro. Bom, então aquela teoria de que o cisne era branco caiu por terra, porque no momento que você mostra que tem um cisne negro, a teoria de que todos os cisnes são brancos acabou. O problema da teoria é essa, ela existe, mas no momento que aparece um exemplo oposto dela, ela deixa de existir. Como dizia o Einstein, você nunca pode provar uma teoria, porque pode ser que naquele momento, como aconteceu aqui, apareça alguma coisa que contradiz e ela não faz sentido. Então, hoje nós não podemos dizer mais que todos os cisnes são brancos. Então, onde é que está essa verdade? Até onde eu posso ir com ela? Eu não sei se daqui 50 anos isso aqui vai ser uma piada, mas no que eu entendo hoje, eu vou apresentar o melhor que eu posso apresentar para vocês. Eu mencionei para vocês hoje de manhã que esse indivíduo aqui, o Gilbert Welch, que não deve ter muitos amigos, porque ele escreve justamente dos problemas na medicina, e isso não coleta amigos, só inimigos, ele dedica a vida dele a fazer isso. Ele mora em Vermont, um estado lá no norte dos Estados Unidos, nordeste dos Estados Unidos, e ele escreve sobre isso. Então ele tem esse livro sobre câncer, que não deveria ninguém ficar procurando câncer, porque o problema aumenta ao invés de diminuir. Ele tem um livro que é a base dele, que é o superdiagnóstico, diagnosticar demais, diagnóstico em excesso. E ele tem um livro que menos remédio, mais medicina. Tudo isso indo de contracorrente ao que acontece hoje no mundo. E como você sabe que eu também ando na contramão da medicina, então eu me encantei com esse cara, os 3 livros de capa a capa, está aqui a trilogia dele. E além disso eu li outros livros, não é só isso não. Procurando doenças. Também são indivíduos que estão na mesma linha de raciocínio. Então eu li uns 5 ou 6 livros sobre o assunto, criei a minha própria opinião e vou discutir com vocês. Você acha que esse gato que está aí, ele está subindo ou ele está descendo? Eu quero que você olhe, eu não quero que você me fale. Quero que você olhe e você decida se ele está subindo ou está descendo uma escada. Se você achar que ele está descendo, você olha um pouquinho mais e você vai ver que ele também pode estar subindo. Se você achar que ele está subindo, você muda o olhar, você vai ver que ele está descendo. Então isso aqui simplifica bem o que nós vamos discutir. Depende do ponto de vista que você olha. Depende do seu olhar. Mas o que eu posso te garantir é que o seu consultório, na segunda-feira, vai mudar depois dessas 2 aulas. Isso eu posso te garantir. Porque esse é o foco aqui. Tá? É fácil coletar dados. Difícil é produzir conhecimento que seja útil. Isso dá trabalho, dá muito trabalho. Então, para chegar nessas duas apresentações aqui, eu gastei muitas horas de pensamento, de estudo,
para compartilhar com vocês. Prepare-se para ver o inesperado. Você nunca ia esperar ver uma coisa desse jeito. Opa, nunca vi nada igual. Provavelmente você nunca viu nada igual a isso. Tá? Uma jardinagem feita desse jeito. Você pode se preparar porque você vai ver o inesperado. Espero que você faça bom uso do conhecimento que nós vamos apresentar aqui. Deixa eu começar com um reflexo de Semmelweis. Ignaz Semmelweis viveu mais ou menos uns 30, 40 anos antes do apogeu do Pasteur. Você lembra que o Pasteur foi quem trouxe a teoria dos germes. Então, na época do Semmelweis, não existia essa história de germes, ninguém sabia de germes. O Semmelweis era um ginecologista obstetra, judeu, vivendo em Viena, e ele era chefe de uma enfermaria de obstetrícia. Ele viveu apenas 47 anos, ele era diretor dessa enfermaria com 29 anos de idade, ele já era o diretor, e ele morreu no hospital, no hospício de loucos, porque ele próprio se enlouqueceu com o processo. E ele morreu de uma mordida de um funcionário que deu uma mordida nele. E a mordida infectou e ele morreu, aos 47 anos de idade. Ele veio muito antes de Pasteur, muito antes. Então, o que significa o reflexo de Semmelweis? O conhecimento novo e verdadeiro que contradiz totalmente o conhecimento ortodoxo vigente. Eu vou de encontro ao conhecimento ortodoxo vigente que você conhece. Por isso que vai ser tão relevante aqui para o nosso trabalho. Então, conhecimento novo e verdadeiro que contradiz totalmente o conhecimento ortodoxo vigente. O que aconteceu na história de Semmelweis? Semmelweis, ele era chefe de uma enfermaria de parto e a mortalidade era de 11,4% por causa da febre puerperal, infecção puerperal. E do outro lado da rua existia uma enfermaria de parteiras. Naquela época era permitido parteiras. E a mortalidade das parteiras era de 2,7%. Agora você compara dois hospitais, um do lado da rua, outro do outro. De um lado só parteiras e do outro lado médicos famosos, como era o Semmelweis. E a mortalidade dele era 11,4%. E ele não conseguia entender como é que as parteiras do outro lado da rua tinham uma mortalidade de parto de 2,7%. Aí ele tirou férias. E, para surpresa dele, quando ele voltou de férias, ele descobriu que o assistente que tinha ficado no lugar dele dirigindo, a mortalidade caiu para 2%. Ela era 11,4%, durante esse período de férias caiu para 2%. E ele então resolveu investigar por que a mortalidade caiu quando ele estava de férias. Ele descobriu que o assistente dele, o substituto dele, passava mais tempo dissecando o cadáver do que na sala de parto. Naquela época ninguém entendia de germe, não existia germes, a teoria dos germes veio depois. Aí o que o indivíduo fazia? Ele dissecava o cadáver e depois ia para a sala de parto. Vocês já viram o que acontece. Eles levavam a infecção do cadáver para a sala de parto. E como esse indivíduo que substituiu ele ficava a maior parte do tempo dissecando o cadáver, não fazia parto, não levava o germe para lá. Então ele instalou, no dia 15 de maio de 1847, ele colocou esse anúncio. Todo estudante ou médico é obrigado, antes de entrar nas salas de clínicas obstétricas, a lavar as mãos com ácido clórico na bacia colocada na entrada. Essa disposição vigora para todos, sem exceção. E o pessoal, então, começou a lavar as mãos, contra a vontade, porque eles não sabiam por que ele estava fazendo isso, isso era um absurdo, e não sei o quê. Fizeram uma campanha tão grande que acabaram tirando ele da diretoria. Só que na hora que avaliaram, a mortalidade caiu, tá? Ela passou a lavar as mãos e a mortalidade caiu para 1%. De 11 qualquer coisa, caiu para 1%. E mesmo com a mortalidade caindo para 1%, ele foi tirado da diretoria. E ele perdeu o emprego dele. Ele descompensou, foi para um hospital de loucos, um funcionário deu uma mordida nele, ele morreu infectado com a mordida. É uma história triste, mas é um exemplo de como é que quando você chega. Por isso que chama reflexo de Semmelweis. Quando se apresenta uma coisa que vai de encontro a tudo que está acontecendo,
como diz o Medwar, é rejeitado. Aqui está o Pasteur com a teoria dos germes 30 anos depois, e aqui está a estátua dele, do Samuel Weiss, o hospital onde ela era o diretor, ele está lá até hoje, em Viena, é uma clínica, e ainda estou um pouco jovem ainda, lá visitando, fiz questão de ir lá visitar, você sabe que eu gosto de visitar esses lugares. A Eliana tirou uma foto, então eu registro para a minha posteridade. Está aí, ó, clínica de Samuel Weiss, eu lá. E aí você olha o Medwar. O Medwar já é conhecido de vocês, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1960, nasceu no Rio de Janeiro, na realidade ele nasceu em Petrópolis, foi registrado no Rio, no dia 28 de fevereiro de 1915, foi para a Inglaterra com 15 anos de idade, aos 18 ele recebeu uma carta do governo brasileiro que ele tinha que voltar para servir exército, porque senão ele perderia a cidadania. Adivinha o que ele fez? Perdeu a cidadania. Então nós deixamos de ter um ganhador de prêmio Nobel. E esse Peter Medwar, que é um dos pais do sistema da imunologia, ele diz o seguinte: a mente humana trata uma nova ideia da mesma forma com que o corpo lida com a proteína estranha, rejeitando-a. Então, se você rejeitar as ideias aqui, eu até que entendo, tá bom? Mas nós vamos discuti-las. Ação nem sempre é melhor do que inação. Vocês estão vendo essa situação aí? Se eu pedir alguém para desenhar para mim, é um indivíduo que está cortando o galho onde ele próprio está. Você há de convir que quanto melhor a tecnologia que ele tiver na mão, pior para ele. Porque uma estratégia errada, bem implementada, é um desastre. Hoje você vê empresas crescendo muito e quebrando muito, porque vai depender da tecnologia usada. Só que tecnologia não pode ficar em mão de criança. Tecnologia depende de entre o ouvido esquerdo e o ouvido direito quem está usando essa tecnologia. Em medicina, muitas vezes, não fazer nada é a melhor coisa a ser feita. Só que nós, médicos, temos a necessidade de que um paciente saia do nosso consultório com uma receita. O paciente espera isso, e se nós não dermos uma receita, nós também achamos que nós não podemos cobrar, porque nós não fizemos nada. E muitas vezes a inação é mais importante do que a ação, e isso está bem exemplificado aqui nessa figura para você. Outro problema que nós temos é a paixão do novo pelo novo. O novo é sempre melhor. Será que é mesmo? Você visita, eu visito esse Brasil, eu trabalhei em mais de 250 cidades brasileiras e se me levavam para ver em hospitais maquinários novos, máquinas novas que nunca foram usadas. Pô. O cara compra aquela coisa nova, põe lá, mas não tem know-how para instalar, aquilo fica lá só para mostrar para os visitantes. É o novo pelo novo. E esse novo pelo novo é mais ou menos assim, é você andar num cavalo verde. Se tivesse um cavalo verde, eu ia comprar, porque ninguém tem. Você imagina, só eu tendo? É aquela história, como ninguém tem, eu tenho, eu estou na frente. E esse problema vai para os medicamentos. O médico, na sua ingenuidade, ele pensa que o medicamento que saiu ontem é o melhor. Eu digo que o medicamento que saiu ontem é o pior, porque eu não sei o que vai acontecer com ele. Eu tenho que esperar para ver o que ele acontece no mercado, se ele vai matar a gente, se ele não vai, antes de eu usá-lo. Novos medicamentos são ainda pouco testados e muitos terminam mostrando ineficácia e ou efeitos deletérios graves. Se você fizer uma análise, mais de 20 drogas retiradas do mercado nos últimos 20 anos. Estou falando das principais. Por exemplo, antibióticos. Por exemplo, anti-inflamatórios aqui. O Rofecoxib, o Vioxx, ele matou só nos Estados Unidos, tem mais de 150 mil processos no momento, de mortes, que morreram por causa de arritmia cardíaca, causada por esse anti-inflamatório. Ele saiu do mercado em 2004, foi uma dificuldade muito grande para tirar ele do mercado. Então aqui tem anti-inflamatórios, aqui tem anorexígenos, a sibutramina nos Estados Unidos saiu, voltou, saiu, na Europa não tem mais, no Brasil agora voltou, o Redux, diabetes, medicamentos que baixam a glicemia, mas matam por arritmia cardíaca. Então você tem que tomar muito cuidado com relação ao remédio novo, porque o remédio novo ele pode trazer muitos problemas para você, você só vai descobrir depois. Tá?
Existe, inclusive, o Dr. Wolff tem uma chamada regra dos 7 anos. A não ser que o medicamento seja um breakthrough para uma enfermidade sem outra opção, como o caso dos inibidores de protease para o tratamento de AIDS, deve-se esperar pelo menos 7 anos de experiência com a droga no mercado. A minha regra é de 5 anos. O da dele ainda é pior ainda, de 7. Você mostra a atualização quando você consegue obter os resultados desejáveis com os pacientes que você está tratando. Você não sabe as consequências disso. Então, essa é a primeira mensagem do dia. Não receite remédio que acabou de sair. Senão você vai ver casos como esse, por exemplo, da talidomida. O mundo inteiro sofreu. Era um hipnótico, era um ansiolítico, que é muito bom para as mães que estavam grávidas, que ficavam tranquilas, mas olha o preço que pagavam. Claro que essa talidomida hoje, apesar dela causar isso em crianças, sempre tem um lado bom da coisa, nem tudo é 100% ruim, nem tudo é 100% bom. Hoje, a talidomida está sendo usada no tratamento de mieloma múltiplo e é usada no tratamento de hanseníase, como off-label, mas não como tranquilizante, ansiolítico, hipnótico para a mãe que está grávida. As consequências foram dramáticas no processo. Ou você vê aí hoje com muita frequência as próteses. As próteses que as pessoas não têm consequência, que uma prótese dessa, a pessoa vai morrer por consequência da intoxicação com cobalto. Tem casos na literatura descritos de pessoas como essa que fazem um transplante cardíaco, não por isso, mas por outras consequências, e aí perde o transplante por causa da prótese, porque o cobalto que libera aí fez insuficiência cardíaca no coração novo. Parece que é só colocar uma prótese. Você não sabe que isso aí é metal, isso aí libera a coisa. Quer dizer, a pessoa nunca é a mesma depois que ela coloca uma prótese dessa. Tá? Cura sem intervenção. O corpo humano tem uma habilidade suprema de se curar. Se você dá ele condições ideais, ele cura sozinho. Dá a ele uma chance, não é com remédio. O remédio não ajuda em nada, só atrapalha. Os remédios para Alzheimer não valem nada, os remédios para Parkinson não valem nada, os remédios para esclerose múltipla não valem nada. As curas que você obtém, que tem muita gente que já deve estar obtendo curas nesse caso, não precisou de remédio nenhum. Pelo contrário, o remédio atrapalhava. E muito. Sag mal, Papa, habe ich dich noch gar nicht gefragt. Wie kommst du denn eigentlich mit dem neuen iPad zurecht, was wir dir zum Geburtstag geschenkt haben? Gut. Mit den ganzen Apps kommst du klar? Was denn für Apps? Geh mal bitte einen Schritt zur Seite. So. Então, nós paramos aqui, um aumento de 64.599.000 novos pacientes, só levando em consideração essas 4 situações, tá? Aumentando em 59% o número de doentes no mundo. No mundo não, nos Estados Unidos. Isso é só para os Estados Unidos, você imagina o resto do mundo. 9 dos 11 que cuidaram de reduzir a hipertensão, e 8 dos 9 que cuidaram de reduzir o colesterol tinham um vínculo com a indústria farmacêutica. Quer dizer, eles estão com o interesse, aumentar o número de gente tomando remédio, tá bom? Desses novos pacientes, poucos serão beneficiados, muitos diagnosticados excessivamente e outros prejudicados pelos efeitos colaterais das drogas, que são drogas mesmo. Então, a cascata de eventos aqui. Dona Maria vai ao médico para o check-up anual. Ela tem um T-score de 1-8. Ou seja, hoje, se tiver -2, já é considerado osteoporose. Como ela não chega a 2, ela tem osteopenia. Então, pela densitometria óssea, ela tem osteopenia. Aí, eles resolveram que ela tem que fazer reposição hormonal, porque tem osteopenia, tem que fazer reposição hormonal. Claro que não é modulação hormonal, estão fazendo reposição hormonal com Premarin e Provera, apesar de 2002 ter provado que isso aí causa só problemas. Aí não resolve, porque continua, a densitometria continua alterada. Aí ela é colocada no bisfosfonatos. Tá? Claro que bisfosfonatos você tem que engolir, e você pode ficar meia hora, não pode deitar. O remédio que você toma, que tem que ficar meia hora em pé, já deve ter algum problema. Concorda comigo?
Você não pode deitar depois, ficar meia hora, porque senão dá problema no esôfago, pô. Aí ela, mesmo assim, ela não seguiu, começou com dor ao deglutir. Tá? Aí vem uma gastroendoscopia, ela está com esofagite, causada pelo remédio bisfosfonato, que causa esofagite. Aí ela faz troca de medicação, tem uma reação dermatológica. Aí ela vai no endocrinologista e descobre que ela tem um microadenoma de tireoide. Você sabe qual é a sobrevida de microadenoma de tireoide para 30 anos? 95%. Você acha que daqui 30 anos, 95% de nós aqui estamos vivos? Não. Já terei ido há muito tempo. Você entendeu? Olha só. O microadenoma de tireoide, sobrevida em 30 anos, é 95%. Você vai mexer em quê? Quantas pessoas você já viu no seu consultório que perderam a tireoide por causa de microadenoma? Operar o quê, pô? Eu, hein? Tiroidectomia, que isso aí é um câncer que nós chamamos de tartaruga. Você vai ver que nós vamos dividir os cânceres para facilitar a vida de vocês em câncer tartaruga, câncer coelho e câncer passarinho. Você imagina, tem tartarugas, coelhos e passarinho. Está vindo um dilúvio, está vindo uma tempestade, eu sei que tem que colocar isso para dentro do celeiro. Você tem medo das tartarugas fugir? Elas não vão muito longe. Não tem perigo, você não se preocupa com as tartarugas. Os passarinhos, quando você chega lá, já voaram. Só sobra os coelhos. Tartaruga, você não precisa se preocupar, passarinho já voou. Tem um tipo de câncer que você não precisa se preocupar com nada. Ele vai ficar ali, você vai morrer com ele, mas não por causa dele. Tem um tipo de câncer que não interessa o que você fizer, já aconteceu. É o passarinho, já voou. Só sobrou o coelho. Nós vamos ver o que acontece. Tá? Olha aí. Você já viu que a cascata não para, né? Essa cadeia de eventos parece ter vida própria. E quanto mais avança, mais difícil parar o processo. Manda para um especialista, que manda para o outro, que manda para o outro, que faz esse exame, que faz... Ninguém tem responsabilidade de nada, ninguém é dono do paciente. Para lá, para cá. Ninguém resolve. É só exame, é só detecção, é só detecção. Você imagina o seguinte, vocês estão vendo aqui? Isso aqui é um melanoma. Você sabe que melanoma dá no olho, melanoma dá na boca, melanoma dá no intestino, melanoma dá na pele. Ora, se melanoma dá no intestino, melanoma dá na boca, eu acho que o seu intestino não pega sol, não. Você vai falar que melanoma, que sol causa melanoma, e como é que é o sol, o melanoma que está dentro da boca? Você fica com a boca aberta no sol? Estranho. Mas melanoma dá na unha também, isso aqui é um melanoma, ó. Agora eu quero que você imagine o seguinte. O médico fala para você assim, isso aí é um melanoma. Nós precisamos cortar seu dedo. Aí você fala, pô, cortar o dedo? Melanoma? Vou ficar sem o dedo, pô, o dedão do pé. Vamos cortar. Aí o médico fala, não, mas só o dedo não dá, a gente tem que cortar o pé. Cortar o pé. Já ficou bem mais difícil a decisão, não ficou? Cortar o dedo, cortar o pé. Tem que cortar a perna, acima do joelho. Você está vendo que a decisão vai ficando complicada? Vai chegar uma hora que você vai preferir morrer. Por quê? Porque é o seguinte, uma fixação em prevenir morte pode prejudicar a vida. A vida é muito mais que simplesmente evitar a morte. Se eu tenho que cortar a perna, se eu tenho que cortar o meio torso, se eu tenho... Não, pera aí, meu filho, então eu prefiro ficar com esse câncer.
Porque o preço que eu vou pagar é tão caro para não morrer que acaba com a minha vida. Então precisa ver o preço que eu vou pagar para acabar com esse melanoma aí. Tá? Sem ter que dizer que iodo a 7% acaba com o melanoma. Você pega um melanoma no seu consultório, pede a Bela para fazer tintura de iodo, é melhor do que Lugol. Tintura de iodo a 7%. E você manda aplicar 2 vezes por dia. Quando ele voltar daqui a um mês, não tem melanoma, mas acabou, não tem cirurgia, não tem nada. Iodo a 7% acaba com melanoma. Tá? Bom, somos capazes de ver mais. Por quê? Por causa do raio-x, por causa do ultrassom, por causa da tomografia computadorizada, por causa da ressonância magnética, por causa do Positron Emission Tomography. Aí, se você começar a fazer, e já fizeram isso em gente que não tem nada, 10% de nós aqui tem cálculo biliar. Aí você descobre, você vai fazer o quê? Vai tirar? 40% de nós aqui tem degeneração na cartilagem do joelho. Isso está publicado, não sei o que estou inventando, não. 50% de nós aqui tem algum problema de algum disco vertebral na coluna. Sabia? 50%. Se for fazer os ultrassons, os CTs, os ressonância magnética, o diabo, 50% tem degeneração de disco intervertebral. Tem gente que tem coágulo intracardíaco. Tem gente que tem microadenoma de tiroide. Tem gente que tem próstata aumentada. A grande maioria dos homens aqui tem próstata aumentada. O indivíduo com 90 anos ou mais, 100% tem câncer de próstata. Põe isso na cabeça. Indivíduo com 90 anos ou mais, 100% tem câncer de próstata. Câncer de próstata é câncer tartaruga. Você vai morrer com ele, mas não por causa dele, a não ser que você mexa nele, aí é diferente. Tá? Se a sua glicemia de jejum é 126, você é diabético. Se ela é 25, 125 você não é. Estranho, né? Que raça de medicina? Não, 125 não, você não é ainda. Vamos esperar você ficar. Aí você volta, agora você é. Agora nós temos que tratar. Porque o 125 eu não posso tratar. Tá? Então eu passo a ver mais, eu passo a encontrar mais, eu passo a fazer mais, eu passo a produzir mais efeito colateral, que eu passo a ver mais, isso aqui é um ciclo vicioso, não para mais. Não para mais. Tá? A tomografia computadorizada, para você ter uma ideia, em 1980, os Estados Unidos fez 3 milhões. Em 2006, ele fez 62 milhões. Onde que vai parar isso? Os Estados Unidos quebrar e vai quebrar por causa da saúde aqui, ó. Um aumento de mais de 2.000%. Pô. 3 milhões já é um absurdo. Você imagina 62 milhões de tomografia computadorizada. Só tomografia computadorizada por ano. Olha o preço que vai ficar na medicina. Coisa absurda. AVC assintomático, ressonância magnética. No grupo de 30 a 39, 7% já tem lá sequela de AVC no cérebro. 50 a 59, 8%. 60 a 69, 10%. Mais de 70 anos, a chance de você encontrar em pessoas assintomáticas, AVCs assintomáticos, se você fizer ressonância magnética, é 15% dos seus pacientes. E aí você vai fazer o quê? Você descobriu, e daí? Faz o quê? Não tem nada para fazer. Quanto mais puder ver, maior é o número de anormalidades, significando menos que será detectado. Significando menos o que será detectado. Ou seja, vai ficando cada vez menos importante. Cada vez menos importante. A ultrassonografia aumentou em 300% a chance de um aneurisma de aorta ser detectado, quando comparado com a palpação. Olha aqui para você ver. Você não consegue palpar nenhum aneurisma com menos de 4 centímetros. Aqui, isso aqui é exame físico. Você não consegue palpar, tem nenhum exame físico aqui, ó. Não conseguiu palpar nada. Se o aneurisma de aorta tiver um diâmetro de 4 a 5 centímetros, aqui você detecta com ultrassom e você detecta com o exame físico. Se tem mais de 5 centímetros, você detecta com ultrassom e você detecta também com exame físico. Então, vai chegar uma hora que tem hora que você não detecta, fica tudo aqui, ó, só ultrassom. Agora você detecta aqui, aí você faz o quê? E aí, como é que fica? Olha lá, aneurisma de aorta abdominal. Se você fizer
Clinicamente, a incidência é de 2,5% da população adulta. Se você fizer com escaneamento de máquina, de ultrassom, é 9%. Aumentou quase 4 vezes. Coágulo na perna, no indivíduo adulto, é 1% na clínica. Se você fizer o duplex ultrassom, vai para 58%. Aumento de 58 vezes. Coágulo no pulmão, clinicamente, você detecta 16%. Se você faz com ventilação, perfusão, pode chegar a 70%. Aumento de 4 vezes. A tecnologia aumentando o poder de detecção em até 440 vezes por cento. Câncer, quanto mais precocemente diagnosticado, maior a chance de cura. Isso aí é que você conhece, isso aí é que você escutou. É isso que você pensa. O paradigma de detecção precoce é muito convincente. Pô, quem é que vai dizer o contrário, pô? O que é isso, pô? Mais cedo nem sempre é melhor do que mais tarde. Cuidado para não confundir detecção precoce com prevenção. Elas pertencem a domínios diferentes. O cara entra no restaurante, pô, abre o cardápio. Puxa, que comida boa que eles servem aqui. Querido, isso veio da gráfica, pô. Comida vem da cozinha. O cardápio vem da gráfica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode estar escrito aqui, uma beleza. Na hora que vem a comida, está com muito sal, muita pimenta, pouco pimenta. Você não pode julgar a comida que vem da cozinha do cardápio que vem da gráfica. Eles pertencem a domínios diferentes. Você faz mamografia para prevenção. Que isso? Mamografia previne câncer como? Mamografia causa câncer? Se você fizer uma mamografia todo mês, com 3 anos você está com câncer de mama. Até menos que isso. Ela detecta. E a detecção não é tão precoce, não, porque mais de 80% dos cânceres de mama detectados, a mulher que detecta no banho, não é uma mamografia. Isso aqui eu mostrei para vocês já, não vou mostrar de novo, mas aqui, ó, uma mulher em 2.500 avaliadas, pelo menos 1.000 dessas mulheres terão um alarme falso, 500 serão submetidas a uma biópsia por nada, e 5 delas serão tratadas com câncer, sem ser preciso. Noruega, 2010. Isso não sou eu dizendo, não. Isso aqui está publicado, tá? New England Journal of Medicine, jornal de mais reputação médica no mundo. O diagnóstico precoce do câncer pode constituir uma faca de 2 gumes. E, na realidade, é. Câncer de próstata, quanto mais procuramos, mais achamos. Câncer de próstata é o crescimento anormal de células epiteliais da próstata. Hiperplasia prostática benigna é o crescimento de células estromais da próstata. Uma coisa não vira outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A sua hiperplasia prostática não tem jeito de virar câncer. O seu câncer não tem jeito de virar hiperplasia prostática. Vai me desculpar, não tem nada a ver. E ele vai no médico preocupado que a próstata aumentada pode virar câncer. Próstata aumentada é célula estromal. Câncer é célula epitelial. É outra história, não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá bom, ali? Então, se você olha aqui a história da próstata, aqui a próstata. A incidência de câncer de próstata nos Estados Unidos é 235 mil novos casos diagnosticados por ano, em torno de 28 mil mortes, menos de 12%, atribuídas ao câncer de próstata. Você vê que não tem muita malignidade, menos de 12%. Quantos por cento tem metástases? 7%. Só 7% dos cânceres de próstata vão ter metástase, a não ser que você mexa nele. Se você mexer na caixinha de marimbondo com biópsia, aí vaza. Aí o problema é sério. Câncer de pulmão mata 162 mil americanos por ano. Tá? 578% a mais do que o de próstata. A probabilidade de que um americano irá morrer por causa de câncer de próstata é de 3%. De ser diagnosticado com câncer de próstata é 16%. Por que o toque aqui, retal, é importante no câncer de próstata? Pelo seguinte, ó, você tem aqui a parte anterior da próstata, você tem aqui a parte posterior da próstata. Me acompanha.
70% dos cânceres de próstata ocorrem na parte posterior da próstata. Aqui dentro é mais raro, muito raro o câncer aqui. Aqui é a hiperplasia prostática. Tanto é que você pode fazer a ressecção da hiperplasia via transuretral, porque entra aqui, o cara faz a ressecção. Aqui, essa parte aqui praticamente é muito pouco câncer. O câncer está aqui, por isso que você faz o toque aqui e pega essa região aqui do câncer, que 70% está ali. 25% pode estar daqui e 5% está lá. Então, 75% do câncer está ali. Então, se você tiver não encontrar nada aqui, não quer dizer nada. Tem 25% que pode estar aqui. Então, e também não tem nódulo. Não tem nódulo. Quando você tem um nódulo hepático, você vai com ultrassonografia, você enfia a agulha no nódulo e faz a biópsia. Aqui, onde é que você vai fazer a biópsia? Não tem nódulo. Você joga uma rede, você tem um lago na sua fazenda, no seu sítio, você cria peixe. Você tem muito peixe, muita cara para lá. Você joga a rede, puxa a rede, não vem nenhum. Significa que não tem cara para lá? Não. Você faz a biópsia, ela é negativa. O que significa? Nada. Se você tiver câncer e não passou pela área, quer dizer nada. Né, Claudinha? Então, a decisão cirúrgica, olha que coisa impressionante. 70% dos pacientes diagnosticados com câncer de próstata, que se submeteram a uma radical prostatectomia, que eu não indico para ninguém, tomaram a decisão nas primeiras 48 horas após o conhecimento diagnóstico. Para que tem que ser amanhã de manhã? Isso é uma doença que leva 30 anos evoluindo. 30 anos para chegar onde está. E por que tem que ser amanhã de manhã, eu te pergunto? A pressa para quê? Eu não entendo essa pressa. Porque senão você vai mudar de ideia, não quer operar. Você tem que operar amanhã de manhã. Então, câncer de próstata, diagnóstico, eu faço pelo PSA, que é uma porcaria, um dia eles vão parar de usar, você vai ver, você vai lembrar de mim. Toque retal, que eu já vi, que te mostrei que não é 100%. Ultrassonografia transretal, que é o chamado TRUS, entra pelo ânus, pelo reto, faz a ultrassonografia, e a biópsia, e faz o score de Gleason, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, vamos discutir primeiro o PSA. O PSA é o seguinte, se ele tiver menos que 4, você tem 15% de ter câncer de próstata. Se ele tiver de 4 a 10, você tem 25% de ter câncer de próstata. Se tem mais de 10, você tem 67% de câncer de próstata. Tá? O PSA livre é muito importante. Você divide o PSA livre pelo PSA total. Se ele for menos de 10%, a chance de ter câncer é muito grande. Se for 10% a 20%, é razoável. Se for acima de 20%, não é câncer. É hiperplasia prostática. Você fazer a densidade do PSA ajuda. O que é isso? Eu divido o meu PSA pelo tamanho da minha próstata. Quanto mais concentrado for essa divisão, mais chance tem de ser câncer. Quanto mais diluído for esse PSA, eu tenho uma próstata grande, eu tenho direito de ter um PSA maior. Porque eu divido o PSA pelo volume prostático. Isso chama densidade do PSA. É modos que eles tentam fazer para poder melhorar o PSA. Que não é nada específico, tá? Só é específico no nome. Eu quero dizer para você que o homem também, a mulher quando tem o BRCA1, 2, ela tem mais propensão a câncer de mama, a história da Jolie lá. O homem também pode ter polimorfismo genético no BR, principalmente BRCA1, o homem não tem mama, mas ele o câncer de próstata aumenta até quase 4 vezes a agressividade do câncer, se for portador de um polimorfismo de BRCA1. O score de Gleason, menos de 6 é benigno, 7 é intermediário, 8 a 10 é mais agressivo. Todo homem, a partir dos 50 anos, isso aí é a recomendação deles, deveria se submeter regularmente ao toque retal e avaliação do PSA. A partir dos 40, caso o pai ou parentes próximos tiveram câncer de próstata antes dos 55. Isso é a recomendação. Eu não sigo, nunca vou seguir. Tá? Alguns raros, extremamente agressivos câncer de próstata não elevam o PSA. O PSA, você pode estar com câncer e estar com PSA normal. Então não te ajudou em nada também. Um PSA normal não exclui a presença de câncer de próstata. Então, para fazer para quê? Você não sabe. Você vai ficando mais confuso. Então, a escala de Gleason. Até 6 é um cachorrinho de pelúcia para você brincar.
A 7 já vira um cachorro mais violento. Do 8 a 10 vira um pitbull. Então, mas para fazer isso, querido, você tem que biopsiar. Eu recomendo que você não biopsie. Eu nunca vou deixar biopsiar minha próstata, tá? Porque eu sei que rompe a cápsula. Não é só eu, não. Todo indivíduo estudioso de próstata no mundo, que entende de próstata, diz, em mim, não. Ninguém quer biópsia. Porque não tem nódulo. Se você não tem nódulo, você tem um nódulo hepático, você vai com a agulha no nódulo. Você não tem nódulo. Aí você faz um furo, não pegou, é negativo. Quer dizer o quê? Nada. Joguei a rede e não peguei o peixe. Não tem peixe? Não peguei. Só isso. Tá? A biópsia da próstata na busca do câncer é diferente dos outros órgãos. Na próstata, a recomendação é baseada nos níveis do PSA. 6 biópsias representam 0,5% do volume da próstata. Não é nem 1%, é metade de 1%. Você faz 6 biópsias, você tirou metade de 1%, você deixou 99,5%. O câncer pode estar em qualquer lugar nesses 99,5%. E aí você criou um problema, porque você já mexeu na cápsula da próstata. Aqui, ó, se eu tiver 6... Isso aqui são 3 estudos diferentes. Cada vez que você dá mais biópsia, tem mais chance de pegar câncer. Que mais biópsia, mais chance de pegar câncer. Só que também sangra, tem um comprometimento, tem gente que fica internado um mês por causa de uma biópsia. Tá? Então eu jogo a rede. Se não pegar peixe na rede, significa que não há peixe onde a rede foi lançada? Não tinha peixe naquela hora, naquele momento. Na próstata não há nódulo para ser biopsiado. A chance de eu pegar uma célula normal é muito grande. E aí eu falo que é negativo, e aí o que adiantou fazer? Eu não fico sabendo se eu tenho ou não. Pode ser que biopsiou num lugar que eu não tenha. Então não resolveu o meu problema. Só criou o problema. Câncer de próstata encontrado após a morte acidental. Olha que coisa impressionante. Isso foi feito na Cleveland Clinic, foi publicado em 1996. Tá? Deparei com esse estudo. Olha só. Eles fizeram 525 autópsias. Então eles mostraram o seguinte, pessoas de 20 a 29 anos, aproximadamente 10% tem câncer de próstata. 30 a 39, 33%. 40 a 49, 40%. Quando chega a 70 a 79, aqui, ó, vai para mais de 80%. Pessoas assintomáticas. Não estavam no hospital por causa disso, não. Estavam por outra coisa. Quero que você saiba disso. Aqui, ó. Uma avaliação anatopatológica concluiu que 100% dos indivíduos com mais de 90 anos têm câncer de próstata. Então, não é se você vai ter, não, ou não, é quando você vai ter. Só que ele não vai te incomodar em nada, ele é um tartaruga. A não ser que você fica mexendo nele. Aí você faz uma prostatectomia radical. Aí você tem incontinência urinária, precisa usar fralda, precisa usar fraldão, e aí você não tem mais ereção. Pronto, o cara de 50 e poucos anos vai fazer uma prostatectomia, não tem mais ereção e tem que usar fralda. Mudou bem a qualidade de vida, não mudou? É. Também não é assim, né? Quanto mais elevado o PSA, maior a incidência de câncer de próstata. Aqui, ó, você vai aumentando a chance na biópsia. Quantos você quer ver de incidência de câncer? Depende. Aqui, ó. Se eu escolher que o PSA é 0, eu tenho 1.750.000 pacientes nos Estados Unidos com câncer de próstata. Se eu escolher que o PSA é 1, eu já tenho 1.250.000. Se eu escolher que o PSA é mais de 3, menos de 4, eu já tenho 500.000. Se tem que ser mais de 4, vai diminuindo. O número de câncer de próstata, você que escolhe quantos tem nos Estados Unidos. Depende do que você fizer. Porque, na realidade, no fundo, todo mundo vai ter. Tá? Você vai ter uns que crescem mais rápido, outros que crescem mais lento. Tá? Agora, olha que interessante. Se você compara 1975 a 2000, são 25 anos de follow-up. 2005 aqui, desculpe. 30 anos de follow-up. Está vendo aqui? Deixa eu pegar aqui para ficar bem claro para você. Essa nossa explicação aqui. Ó, você tem aqui 30 anos de follow-up. Você está vendo aqui que a mortalidade não mudou? Ó, nos 30 anos, aqui, ó. Ela ficou praticamente a mesma. Olha aqui o número de diagnóstico, como é que fez. Você acha que isso aqui é o quê? Nova tecnologia que entrou. Não muda nada.
Você diagnostica, por exemplo, o câncer de mama. Você hoje diagnostica o câncer de mama 5 anos antes que ele diagnosticava antes. Aí você fala assim, ó, agora hoje curamos mais. Porque esse paciente agora, ele sarou, ele está curado. Você sabe qual é o diagnóstico de cura de câncer? Se você ficar 5 anos sem câncer, você está curado. Esse é o diagnóstico, é assim que usa. Se eu diagnostico 5 anos antes, passou 5 anos e o cara não morreu. Aí eu falo que ele está curado. Eu não fiz nada, só diagnostiquei antes. Então a estatística é toda confusa, estão entendendo? Qual o sintoma mais comum do câncer de próstata? Não tem sintoma. Esse é o sintoma mais comum, não tem sintoma. Hiperplasia prostática, não, essa dá problema. Então hoje, o que eles estão recomendando? Vigilância ativa. Uma opção de abordagem para o câncer de próstata localizado, que é o Gleason 6. É o monitoramento por meio de teste e intenção de intervir em caso de progressão da doença. E a maioria fica na vigilância o resto da vida. Nos Estados Unidos e no Canadá, a recomendação a partir de 2008 é o seguinte, não se opera mais nenhum homem com mais de 75 anos de idade. Porque todos teriam que operar todo mundo. Então, olha lá, o tratamento causa mais dano do que a doença. Recomendação oncológica de 2008. Para todos os Estados Unidos, para todo o Canadá. Não se opera mais. Estou quase chegando lá. Tá bom? Aqui, ó. O câncer mais comum de tireoide é o microadenoma. O microadenoma, aqui, ó, incidência de câncer de tireoide nos Estados Unidos, 37 mil novos casos diagnosticados por ano, em torno de 1.600 mortes. Olha a mortalidade atribuída ao câncer de tireoide, 4,3%. Praticamente melhor ainda do que o de próstata. Tem nada, praticamente tem nada. Câncer de pulmão mata 162 mil americanos por ano. 10.125% mais do que o de tireoide. Pra você ter uma ideia. 2/3 de indivíduos normais têm nódulo tiroidiano detectável no ultrassom. Se eu pegar vocês aqui e fizer a ultrassom da tireoide em todo mundo, eu vou ter 66% aqui com nódulo da tireoide. E aí, você vai fazer o quê? Vai começar a investigar o quê? Microadenoma? Mas em 30 anos, a sobrevida de 95%, você vai preocupar com o quê? O que você tem para preocupar? Aqui, ó, aumento na incidência no diagnóstico de câncer de tireoide, em 30 anos, sem aumento do número de mortes. Aqui é o número de mortes, ó. Olha o número aqui. Ó. Aumentou, nesses 30 anos, o câncer de tireoide aumentou 3 vezes. Querido, não foi epidemia de câncer de tireoide, é epidemia de diagnóstico de câncer de tireoide, que é diferente. Porque não alterou nada aqui, ó. Alterou nada. A grande maioria dos cânceres de tireoide detectados não requer tratamento. Não requer tratamento. Epidemia não de câncer de tireoide, mas de diagnóstico de câncer de tireoide. Na Coreia do Sul, nesse mesmo período, o aumento foi de 15 vezes, porque eles usam uma tecnologia mais sofisticada ainda para detectar câncer de tireoide. Tá? O câncer de tireoide é um câncer tartaruga, vocês vão ver daqui a pouco. Patologistas finlandeses autopsiaram 101 consecutivas glândulas tireoides de pacientes idosos que morreram no hospital por outras causas. 33% das tireoides continham câncer. O cara morreu no hospital, não tinha nada a ver com tireoide. Eles fizeram 101 aqui, está aqui publicado, ó, aqui, ó, tá bom? Está publicado aqui, em 1985. Fizeram 101 autópsias consecutivas. Ó, qual o critério? Consecutivo, não interessa. Não interessa que o cara morreu. Ele morreu do intestino, nós vamos ver a tireoide. Ele morreu do coração, vamos ver a tireoide. Ele morreu do pulmão, vamos ver a tireoide. 1/3 dos pacientes tinha câncer de tireoide. Carcinoma papilar de tireoide, 33% da população tem. Representam, agora olha só, para pensar. 1/3 da população tem. Representa 80% dos cânceres de tireoide. O carcinoma papilar da tireoide. 99% sobrevivem em 10 anos e 95% em 30 anos. Se você tem uma patologia, que quem tem essa patologia em 30 anos, 95% está vivo, você vai se preocupar com o quê? O que você tem para preocupar aí? Nada. Tirar a tireoide? Para quê? Ó, olha só que o cara chegou à conclusão. It's time to turn off the US machine. Sabe quem falou? Está na hora de desligar a máquina, pô. Para de fazer exame de ultrassom de tireoide, pô. Porque
problema que dá, depois que você achou o nódulo e não sei o que, tem microadenoma, tem que tira a tireoide, tira para a tireoide, que a maioria tira, o cirurgião vai tirar a tireoide, tira para a tireoide, não tem onde ela ficar, ela está ligada na tireoide. Pronto, olha o estrago que você fez na vida da pessoa. Por nada, porque aquilo ali era câncer de tartaruga, não ia fazer nada. Vamos pegar o melanoma. Melanoma, você tem que aprender o A, B, C, D, E. O sistema A, B, C, D, E. O A é de assimetria, o B é de borda, o C é de cor, o D é de diâmetro, o E é de evolução. Então, o A é assimetria. Então, por exemplo, você vê, isso aqui é assimétrico. Ó. Aqui tá diferente daqui. Ó. Aqui tem essa borda, aqui tem essa. Diferente, assimétrico. A borda é irregular, ó, irregular. A cor, aqui tem uma cor, aqui tem outra. O diâmetro tem que ser mais que meio centímetro de diâmetro. E aí você acompanha e se evolui, muda de forma. 16 mil novos casos diagnosticados por ano e cerca de 8.400, 7,2% de mortes atribuídas ao melanoma. Só mostrando comparado com câncer de pulmão. Então, o melanoma, você pode ter ele na pele, você pode ter ele no olho, você pode ter no trato gastrointestinal, a boca, o intestino, que não pega sol nenhum, a gengiva. Olha aí, isso é um melanoma. Será que esse cara fica assim no sol? Não dá para ficar muito tempo assim no sol, não dá? Melanoma não tem nada a ver com sol, gente. Põe isso na cabeça. Tá? Aí, ó. Aqui o ABCD. Você quer ver aqui? Ó. Isso aqui é um tumor benigno de pele. Ó, ele é simétrico. O melanoma é assimétrico. Então aí vem a simetria. O B é de borda. Isso aqui é a borda aqui, ó, contínua. A borda aqui é irregular. Aqui vem a C de cor. Ele tem a mesma cor aqui. Esse aqui tem uma cor diferente da outra. Mais de uma cor no mesmo lugar. Está vendo aqui? Cor. Aí vem o diâmetro. O melanoma tem mais de meio centímetro de diâmetro, ó, comparado com esse aqui que tem meio. Menos de meio, se mede. E aí vem a evolução. A evolução é o seguinte, esse fica assim, aquilo ali começa a pipocar coisa com o passar do tempo. Ele evolui. Você só lembrar do conceito A, B, C, D, E. No seu consultório, você olha que isso aqui que você recebeu, o meu, você vai diagnosticar. Tá? Então, a incidência de melanoma e morte por melanoma nos Estados Unidos nos 30 anos de follow-up. Morte não mudou. O diagnóstico vai aumentando, de acordo com o CIR. O que é o CIR? É o National Cancer Institute. O Instituto Nacional do Câncer tem um departamento de CIR só para ver essa história de novos diagnósticos. Então, por que está aumentando? Porque eles estão usando técnicas para diagnosticar mais, detectar. Olha aí, o aumento, coisa impressionante. Tá? Aí fala assim, o câncer de pele é o que mais cresce no mundo. Não, não é o câncer de pele. O diagnóstico do câncer de pele é que está crescendo. Põe isso na cabeça. Por isso todo mundo fica preocupado. E olha o diagnóstico crescendo. Aumento na incidência de melanoma em 300% nos 30 anos de follow-up, sem alteração da mortalidade. A epidemia não parece ser de melanoma, mas sim de diagnóstico de melanoma. Vamos pegar o pulmão, que é o caso mais sério que tem, tá? O pulmão é o que mais mata, 162 mil casos por ano nos Estados Unidos. Se juntar todos os outros cânceres, ele dá mais do que os outros somados. Você tem uma ideia como é que é importante. Incidência de câncer de pulmão nos Estados Unidos, 215 mil novos casos diagnosticados por ano e 162 mil mortes, ou seja, 75% de quem tem câncer de pulmão morre de câncer de pulmão, atribuídos ao câncer de pulmão. O câncer de pulmão é responsável por mais mortes do que a soma das mortes por câncer de mama, de próstata, melanoma, tireoide, cólon, juntos. Estão vendo? Muito bem. Os pacientes que tiveram câncer detectado precocemente foram os que mais morreram por causa da cirurgia, alto risco. Você fala assim, poxa, mas câncer de pulmão eu tenho que fazer detecção precoce. Não tem. Porque aqueles coitados que foram detectados precocemente, aqui, publicado aqui em 1999, porque morreram mais, porque vai fazer a cirurgia, morre em consequência da cirurgia. Cirurgia de pulmão não é brincadeira. Então morre da cirurgia, não do câncer.
O pior deles todos, não tem explicação, não vale a pena fazer detecção precoce. Se o pior não vale a pena, você imagina os outros. Estou mudando o seu modo de pensar, eu sei que estou. Você vai sair daqui com outra visão. Vamos pegar o câncer de mama. 261 mil novos casos diagnosticados, 40 mil morreram, 15% de mortes atribuídas ao câncer de mama. 405% a mais do que o câncer de pulmão mata do que o de mama. Então, a mamografia preventiva, diferente da mamografia diagnóstica. Eu não sou contra a mamografia diagnóstica. O que é mamografia diagnóstica? Eu tenho um cisto aqui e eu quero saber se isso é câncer ou não. A mamografia vai ajudar. Agora, eu tenho 25 anos de idade e vou participar do Outubro Rosa e vou fazer a minha mamografia. Eu não tenho nada, eu vou fazer a mamografia preventiva. Essa deve ser abolida, porque qualquer estudo que você for olhar, ela não faz bem. 48 milhões de mamografias preventivas por ano nos Estados Unidos. 48 milhões. Você acha que alguém para isso? Não, ninguém para isso. Mamografia preventiva. O uso agressivo de mamografia resulta em um aumento na incidência de câncer de mama. Aqui, 2008, tá? Screening mammography, mamografia preventiva. Aumenta câncer de mama. Está aqui o trabalho, tá? Para você ler. Detecção precoce via mamografia não reduziu mortalidade por câncer de mama em mulheres com idade de 40 a 49 anos. Quer dizer, você tem que esperar ter 50 anos, pelo menos, para fazer mamografia. E olhe lá, de 3 em 3 anos. Quantas meninas de 25 anos no Brasil fazem mamografia, achando que está fazendo um grande negócio? Já mostrei para vocês que densidade baixa é pior, né? Não ajuda não, piora. Mostrei para vocês que a termografia é uma opção. 10 anos antes da mamografia detectar câncer de mama, a termografia detecta câncer de mama. 10 anos antes. Você pode fazer 10 por dia, porque é uma fotografia. Ninguém se gasta com... É uma fotografia térmica, só isso. Não tem efeito colateral nenhum. Zero. Tá? Aqui eu já mostrei para vocês de novo. Detecção precoce de 2.100 mulheres de 40 a 49 anos, a cada 2, 3 anos, por 11 anos, resultou na prevenção de uma morte. Isso aqui é uma publicação feita pelo Canadian Task Force, um preventive medicine. Olha só, lê de novo, por favor. Detecção precoce de 2.100 mulheres entre 40 e 49 anos. Eu não estou falando de menina de 25. A cada 2 ou 3 anos de mamografia por 11 anos. Resultou na prevenção de uma morte por causa de câncer de mama. Todo esse trabalho, todo esse gasto, por nada. Olha lá, uma morte. E aí, doutora Celeste, como é que fica, hein? Você fica reclamando que não tem muito mamógrafo lá no seu bairro? Que bom que não tenha. Isso é uma bênção de Deus, não ter mamógrafo no bairro. Aqui, ó. Aumento na incidência do diagnóstico de câncer de mama, sem aumento na morte causada pelo câncer de mama nos Estados Unidos. Ó. Isso aí tudo é por detecção precoce. Olha lá. Detecção precoce. O que interessa é a mortalidade geral e não a mortalidade somente por câncer. Você imagina o seguinte. Vou até apagar aqui um pouco para você ver melhor a minha metáfora que eu criei. Vocês estão vendo que tem um abismo aqui, não tem? Vocês estão vendo que tem um cara aqui, não tem? Então eu quero que você imagine o seguinte. Imagine que todo paciente com câncer é empurrado no abismo. Isso é um modo de reduzir para zero a mortalidade causada por câncer. De quem morreu? Caiu no abismo. Qual foi a redução da mortalidade? Foi para zero, não morreu ninguém de câncer. Aqueles que eu empurrei para o abismo não morreram de câncer. Se eu fizer o tratamento e ele morrer por causa do tratamento, a mortalidade do câncer diminui. Não foi pelo câncer. Então, o que interessa é saber da morte, meu filho. Aqui, ó, vou fazer de novo. Aqui, ó, o que interessa é a mortalidade geral, e não a mortalidade somente por câncer. Pô, eu quero saber, ele morreu. Ah, mas ele não morreu de câncer. Eu sei, mas morreu do tratamento, pô. É a mesma coisa. Ele não morreria se não tivesse recebido tratamento?
Quer dizer que eu empurro ele aqui e falo que ele não morreu de câncer, está tudo bem? Morreu de cair lá? O que interessa em um tratamento é quando ele reduz a mortalidade geral, por todas as causas, por pacientes participantes desse tratamento. Isso é que interessa. Se a mortalidade geral não diminui com a droga, essa provavelmente não é a solução para o seu problema de saúde. Eu quero saber qual. O bom estudo vem assim: a redução da mortalidade geral total foi de tanto. Assim que começa o estudo. Vocês começam com enrolação, alguma coisa aconteceu. Então vamos pôr tudo isso em perspectiva. Tá? Isso é do Cancer National Institute, que a fonte é o CIR. Olha só, mama. 261 mil casos, 40 mil mortes, 15%. Próstata, 235 mil casos, 28 mil mortes por ano, 12%. Pulmão, 215, menos que estou aqui, ó. Câncer de mama e câncer de próstata são mais comuns que câncer de pulmão, só que câncer de pulmão mata muito mais. Está vendo aqui? E a mortalidade é de 75%. Melanoma tem 116 mil por ano nos Estados Unidos, a mortalidade é de 7,2%. E a tireoide tem 37 mil, 1.600, a mortalidade é de 15%. Então eu tenho aqui, qual é o câncer mais comum nos Estados Unidos? É o câncer de mama. Qual é o câncer menos comum nos Estados Unidos? Desses aqui, a da tireoide. Qual é o câncer que mais mata? É o do pulmão. Qual é o câncer que menos mata? É o melanoma. Então aí você tem uma visão panorâmica de tudo, tá? Isso nunca vai acontecer comigo. Eu faço ginástica 5 vezes por semana, caminho até o trabalho, me alimento de forma saudável e administro muito bem o estresse na minha vida. Quem falou isso? Alessia Fox, 21 anos, um dia antes de ser diagnosticada com câncer de tireoide. Isso é a propaganda que tem na televisão dos Estados Unidos. Esse câncer de tireoide aqui não tem nada a ver, não. Ela é saudável. Aquele câncer de tireoide que ela tem é tartaruga. Você não vai incomodá-la, não, para os próximos 50, 60 anos. Mas olha só, olha o quadro. Ou seja, você está bem, não está? Você precisa fazer o teste, você precisa fazer o screening. Você precisa fazer detecção, porque olha lá, Alexa, isso está no comercial. Alexa, ó, 21 anos, não tinha nada, olha aí, ó, de repente tem um câncer de tireoide. Pode ser o seu caso. Aí vem aqui, ó. Propaganda enganosa. Câncer de tireoide é um dos cânceres que mais cresce nos Estados Unidos. O diagnóstico de câncer de tireoide é o que mais cresce. E também é um dos mais curáveis, sabemos como tratá-lo. Não é câncer. Vai curar o quê? Não vai resolver, não vai causar. É só tirar a tireoide. Mas aí o estrago que fica. Como é que fica? Só tirar a tireoide. Entendeu? Claro que você faz tratar. Se você não fizer nada, também não incomoda. Quantas pessoas você conhece que perdeu a tireoide? Por nada. Por nada. Agora você sabe que é por nada. Você não sabia até começar essa aula, mas agora você sabe que é por nada. Então, eles apresentam o problema e eles apresentam a solução. Aí o bobo lê isso aqui e fala, não, eu vou lá, pô. Nós sabemos como tratá-lo. Grandes coisas. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Morre no Brasil por ano por causa de câncer de tireoide 1.066 pacientes. Detecção precoce de câncer de tireoide é fundamental para os 1.066. Agora, tá bom, 1.066 vão morrer de câncer de tireoide. Eu quero saber os 199.988.934 brasileiros que não têm câncer de tireoide. Eles vão fazer detecção para quê? Só vai beneficiar, se beneficiar, que não beneficia, esses aqui. E esses aqui vão ficar fazendo o quê? O Brasil tem dinheiro para isso? Mas não é só tireoide, mas tem tireoide, tem mama, tem próstata, tem melanoma, tem colo. Entendeu? Não para aí não, tem cérebro. Onde é que para isso, pô? Por isso que ninguém aguenta. A saúde está quebrando o país, pô. Vai parar onde isso? Quer dizer que agora tem que fazer detecção de câncer de tireoide? Se só 1.066 pessoas têm um potencial de ser ajudado, e 199.988.934, não tem nada a ver com isso, vão fazer por nada. Vocês começam a entender o problema? O problema é econômico também, não é só de saúde, não, é muito econômico. A quantidade de dinheiro que gasta por nada na saúde é impressionante. 2/3 de indivíduos normais têm nódulo na tireoide, detectável pelo ultrassom. 2/3, tá? Tá bom? Tá aqui, ó. Eles chamam de
incidentalomas. Já criaram até um nome para isso, não vale nada, você encontrou e daí, pô. Isso é um incidentaloma, isso é um incidente, um tumor de incidente, isso não vale nada não, pô. Tá? Ultrassonografia que faz isso, olha lá. Está na hora de desligar a máquina, pô. Menos de 2 por 1.000 pessoas, microadenoma, 95% de sobrevida em 30 anos, nós já vimos isso. Detecção precoce do câncer. Então você tem o câncer tartaruga. Tartaruga não vai a lugar nenhum, rapaz. Você está com medo da tartaruga fugir? Como que ela vai fugir, coitada? Olha a velocidade que ela anda, pô. Tem o coelho. O coelho você tem que ficar mais esperto, porque ele pode fugir. E o passarinho, meu filho, na hora que você chegar, ele já voou. Você imagina que vai vir um tornado aqui, tirania diagnóstica aqui, ó. E aqui benefício limitado, porque esses aqui você não ajuda, não. Você não ajuda esse e você não precisa ajudar esse. Sobra isso aqui só. Então imagina que você tem um celeiro e você tem aqui em volta a tartaruga, o coelho e o passarinho. E está vindo um tornado, está vindo uma tempestade muito forte. Ele disse, ó, nós temos que guardar esses bichos dentro do celeiro. Bom, esse aqui, coitado, você não vai precisar nem... Quando você vai, já voou. Pronto, você não ajudou nada, não conseguiu colocar no celeiro. Esse aqui você não precisa se preocupar porque não sai do lugar, é como se fosse uma pedra. Você vai lá e coloca. Com quem que você tem que preocupar? Com os coelhos. Só os coelhos. Porque os outros dois, um é rápido demais, já voou, já foi embora. É aquele câncer super agressivo que não interessa o que você fizer, vai morrer. Tum, acabou. Não adianta ficar perdendo tempo. E o outro é lento demais porque não vai te incomodar. É um câncer de próstata, é um câncer de tireoide que não faz fá nem fu. Se você tratando, só prejudica. Deixa quieto. Vai melhorar as condições da pessoa. Então sobrou só isso aí. Ó. É o câncer coelho. Câncer tartarugas fazem com que a detecção precoce seja algo realmente eficaz e confunde a estatística da cura do câncer. Ah, meu filho, eu descubro um câncer que não é câncer, e ó, o doutor cura tantos por cento dos câncer, mas não era câncer, pô. Você chama de microadenoma de câncer, não podia ser chamado câncer. Tem que mudar o nome. Porque é uma doença extremamente benigna. Aí o que acontece? Entra na estatística de cura de câncer. Se não fizer nada também, não tem nada para curar. Então não pode entrar na estatística. E o cara pega a fama porque cura câncer, não está curando nada. Isso aí é uma doença benigna. 95% de sobrevida em 30 anos. Quem dera nós tivéssemos isso aqui nessa sala. Daqui 30 anos, 95% da gente está vivo. Que maravilha, hein? O câncer de próstata é outro tartaruga, tá? O câncer de tireoide, então, nem se fala. É tartaruga para cá, tartaruga para lá, só tartaruga. Olha o conceito que você entrou nessa sala aqui de câncer de tireoide, olha o conceito que você está saindo. É bem diferente. Porque eu te mostrei os dados, pô. Nada fala mais do que os dados. Eu tenho câncer tartaruga, eu tenho câncer coelho, eu tenho câncer passarinho, mas eu preciso te apresentar mais um, que eu chamo do câncer dodô. O câncer dodô é raro, viu? Dodô é uma ave em extinção, não existe mais. Tá? O dodô é o seguinte, é aquele câncer que desaparece sozinho, some. Ele é estranho, porque tira um neuroblastoma que aparece, depois você vai sumiu, foi embora, acabou. Curou e ninguém ficou sabendo. Então ainda tem esse câncer ainda que vem e vai, sozinho. Ainda tem mais esse que você tem que saber. Eu chamo de câncer dodô. Então eu criei, isso aqui é uma metáfora que eu criei, tá? Câncer, para ajudar você nunca mais esquecer. Você vai, isso aí é um câncer tartaruga. Você já sabe o que eu estou falando. Você não precisa se preocupar com ele. Esse aí é um câncer passarinho, ou seja, não tem nada para a gente fazer, vai morrer mesmo. Tão rápido, já pegou tudo, já tem metástase no corpo inteiro, tem que morrer. Nós vamos cuidar desse aqui, ó, que é o câncer coelho. Temos recursos para fazer detecção precoce de câncer de pulmão, mama, próstata, melanoma, tireoide, colo. Com que frequência? Vamos fazer todo ano? O Brasil tem dinheiro para isso? O resultado é praticamente zero. Tem que salvar um em 2.500. Vai fazer para quê, pô? Vai pôr isso no SUS? Com que finalidade? Quem é que você está ajudando? Ninguém. Só aqueles preocupados com saúde vão fazer os que não precisam. Então, olha do ponto de vista econômico o impacto que isso tem. A detecção precoce.
A eficácia é pífia. Quais câncer nós vamos utilizar? Só se for câncer de coelho, porque o outro não vale nada. Um é rápido demais, o outro é lento demais. Com que frequência? Vamos fazer todo ano, de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos? Nós temos recurso para isso? Não, nós não temos recurso para isso. Tratando-se de detecção precoce, a sobrevivência a cura de 5 anos, não é o mesmo que mortalidade quando o paciente morreria se não tivesse tido câncer. Porque como é que eles falam que você curou o câncer? Não apareceu em 5 anos, está curado. Isso não existe, querido. Não se cura câncer, faz-se remissão. Um câncer de bexiga pode voltar daqui 20 anos. Como é que eu vou falar que eu curei? Tem 5 anos que é curado. Não está, não. Ele pode, lá na frente, voltar. Você tem que falar que o câncer está em remissão. Não curado. Remissão. Todo mundo que fala curado quebrou a cara. Se o câncer é detectado em vários pacientes 5 anos antes, a sobrevivência desse câncer seria de 100%. Não iria morrer nos próximos 5 anos, porque foi detectado 5 anos antes. Olha como é que atrapalha a estatística. Aí dá essa confusão que ninguém entende. Detecção precoce salva vidas. Você só pode ouvir de quem sobreviveu. Os que morreram não estão aqui para contar. Então aqueles dizem, não, eu detectei um câncer de próstata, eu tirei, e foi a melhor coisa na minha vida, me salvou a vida. Mas os que estão mortos não podem falar? Você só morre uma vez. Então aqui, isso aqui é uma apresentadora americana, âncora, o nome dela é Amy Robach, ela é âncora do Good Morning America, um dos programas de maior audiência no mundo, da ABC, maior cadeia de televisão americana. E chegou o dia da mamografia, lá também tem o October Pink. Então, ela, para fazer um show, pediram a ela foi a paciente para fazer a mamografia, ao vivo. Tá? Então, ela fez a mamografia, claro, descobriram um nódulo nela, e 30 dias depois, ela operou do câncer, e aí ela fala assim, mamografia salvou a minha vida. Ah, meu Deus. Você imagina uma pessoa dessa, que tem uma grande audiência, que todo mundo gosta. Você imagina quantas outras querem, igual a Jolie, quantos querem tirar a mama? Detecção precoce de câncer de pulmão em fumantes tem provado ser de grande valia. Fumantes têm um risco para câncer de pulmão 30 vezes maior. Aí foi fazer o estudo, não é verdade. Eu tenho um estudo mostrando que isso aí não é verdade. Apesar de ter aumentado em 30 vezes, mas na hora que vai fazer a cirurgia é pior. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, 25% das mulheres com câncer em uma das mamas, 25%, solicitam a cirurgia retirar ambas as mamas, que também é um absurdo, na minha opinião. Aí isso começaram, para você ter uma ideia, começaram a fazer monitoramento fetal. Então, o feto agora tem que ser monitorado, porque tem convulsão dentro do útero. Se você procurar, você acha. Convulsão dentro do útero. E aí, o que a gente faz, hein? Convulsão dentro do útero. Aí eles... Piada. Aí eles descobriram que morreram mais aqueles que foram monitorados do que os que não foram. Aí pararam. Tá? Ainda bem que pararam. Ó. Dada preliminar, falaram, vamos parar, tem que parar, porque está matando mais. Esse negócio de monitorar feto está matando o feto. Morreu muito mais do que os que não monitoraram, controle lá. Aí pararam. Ainda bem. Você imagina você estudando contra convulsão intrauterina do feto. Triagem para aneurisma de aorta abdominal reduz a mortalidade por ruptura em quase pela metade. 44% em 5 anos. Pô, que maravilha. Pô. Você vê esse anúncio, você fala assim, pô, eu quero fazer isso. Pô. Ó, eu vou reduzir a minha mortalidade em 44%. Se eu fizer detecção precoce de aneurisma de aorta, que pode romper. Não triagem. Agora eu vou te mostrar a verdade. Isso aqui é o que publica, para o médico ler. Porque você lê lá no jornal. Agora, eu pego aquele jornal e vou fazer a análise estatística profunda dele. Aí eu vou ver que, naqueles que não fizeram triagem, 3,4 em cada 1000 morreram. O aneurisma rompeu, morreram. No que fizeram triagem, 1,9 em cada 1000 morreram. Ou seja, 3,4 menos 1,9, 1,5 dividido por 3,4, ele falou que é 44%, que não é verdade.
é 1,5% de redução. 1,5% de redução, tá? 1,5% de redução em 5 anos, tá? Em 5 anos. Por mil, eu sei, eu vou chegar lá aqui. Por mil, já fui fazendo, fui dividindo. No fim sobrou 0,15%. 0,3% por ano, que eu tenho que dividir por 5. Isso significa que 1 em cada 3.333 pessoas avaliadas será beneficiado. Está interessado em participar de uma detecção precoce, onde 1 em 3.336 pessoas é beneficiada? Mas aqui o artigo falou que era 44%. Olha como é que nós somos enganados como médico, na hora que você vê a estatística. Tem nada a ver, nada aí. Me engana que eu gosto. Mais diagnóstico, mais intervenção, mais dinheiro, mais corrupção, menos saúde. Menos saúde. Aí agora, olha só, isso aqui é o DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, tá? É o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que sai de tempos em tempos, cada 3, 4 anos sai um. O primeiro DSM saiu em 1952, aqui o DSM-1. Tinha 106 desordens mentais diagnosticadas. O último que saiu em 2016, na realidade 2015, está aqui vigorando, é o DSM-5. Tem 374 doenças mentais. Aqui, as doenças mentais aumentaram de 106 para 374. Eu te garanto que se eu fizer uma avaliação em você, eu vou encontrar uma dessas 374 em você. Você é um doente mental. Entendeu? Como é que é? Você entendeu? Olha que coisa absurda. De 106 desordens mentais de 1952, subiu para 374. Pô, claro que 374 doenças mentais diferentes, acaba achando uma para encaixar você, pô. Aí você vai ter que tomar um remédio. Entendeu? Você tem um distúrbio mental, pô. Se bem que ninguém de perto é normal, vocês já viram isso, né? Você só é normal de longe, você vai entrevistar, vai ver, não é bem assim. Sempre cada um tem o seu cacuete. 1.000 mulheres têm de ser submetidas à mamografia de triagem por 10 anos para que uma se beneficie. Aqui, ó. Isso aí é a fonte americana falando, tá? 1.000 mulheres têm que ser submetidas à mamografia por 10 anos seguidos para que uma se beneficie. Tá? Ou eu tenho que fazer 10.000 mamografias em um ano, que é a mesma coisa, para que uma se beneficie. Você vai fazer mamografia para quê? Se você tiver um câncer, a mamografia espreme a sua mama. Quem já fez mamografia que levanta a mão? Sabe o que eu estou falando? Espreme, se tiver um tumor lá, ele faz metástase, meu amigo. Porque aquela pressão, Deus me livre. É ou não é? Tá bom, sem falar a radiação que você vai receber, que causa câncer. Anormalidades, incidentalomas não significam necessariamente patologias e muitas vezes a melhor conduta é apenas uma vigilância ativa. Quantos indivíduos precisam para provar que pular de paraquedas sem paraquedas é letal? Você pulou sem paraquedas, você acha que vai... Quantos estudos você precisa fazer para mostrar que para pular sem paraquedas morre? Você não vai ter ninguém sobrevivendo pulando sem paraquedas, vai morrer. Agora eu digo o seguinte para você, ó. Se há necessidade de que se avalie 10.000 pacientes por 5 anos para provar que uma droga funciona, a eficácia dessa droga é tão insignificante que vai fazê-la terapeuticamente irrelevante. Não, mas eu tenho 10.000 casos. Eu falo, então não vale nada a droga. Porque se eu precisar de 10.000 casos para provar que paraquedas funciona quando não funciona, não vale a pena. Quando a coisa é boa, é um caso só. Quantos estudos você precisa fazer de com a 45 encostada no seu crânio, você puxa o gatilho e morre? É um tiro só. Pum, morreu. Quantos casos você precisa fazer? 10.000? Não, 1. Mas você se impressiona, não fizeram 10.000 casos. Quando você pega um estudo que tem 3.000 casos, eu sei que o remédio não funciona, sabia?
Eu não preciso nem ler, porque eu sei que não funciona. Você precisou de 3 mil casos para provar, porque não funciona. Concorda? Tão simples, pô. Então você tem que mudar esse raciocínio. O que a indústria farmacêutica faz? Faz milhares de pacientes, começa a testar. Ah, vamos fazer desse jeito. Não deu significância. Vamos testar desse jeito. Até que chega uma hora, uma coisa dá. Aí eles publicam aquilo. Eu espero. O que você vai fazer com essa apresentação? Isso é um wake-up call, é um despertar para você. Nós estamos na reta final do curso, mas você precisava ter uma aula dessa para dizer, peraí, vou pôr o pé no freio. Não é assim, não. Eu tenho certeza que da hora que você entrou aqui hoje à tarde, agora, houve uma diferença, uma mudança no seu pensamento. Você agora sabe que essa detecção precoce é mais problema do que solução. Tá? O Manel, está pronto com o microfone? Eu vou responder perguntas. Vamos lá. Tem muita gente para perguntar. Começa por Radner ali. Então, lá só falou no câncer de tireoide, assim, quando o nódulo é um nódulo único, 40% da população tem, ele é coloide, não tem nada. Os que têm, os que são mais comuns, e a prevalência é 3 para 1 em mulheres, o papilífero folicular, já está provado que não tem tanta... Ele é TSH dependente. Se eu bloquear TSH, eu sumo com ele também. Sei. Então, clinicamente, eu posso bloquear. E, aliás, eu mais desindico cirurgia do que indico. Os cirurgiões não gostam muito de mim. Porque se me pedem opinião, eu falo, acho que não tem que operar. E aí o básico faz. Mas você está falando a verdade, não tem mesmo. Sim. Mas isso aí é um sufoco para a gente, tá? Porque Eu sei que é um sufoco. Eles não mandam mais para mim. Eu sei, querido, mas eu quero que você entenda, essa aula aqui tem a finalidade de eles terem uma visão mais clara do processo. Como que eles vão executar isso, cada um vai fazer de um jeito, mas pelo menos você não vai deixar a irmã dele ser operada. Se você salvar sua mãe, salvar sua irmã, já estou feliz, meu amigo. Entendeu? Salvar sua esposa, pô, de uma cirurgia desnecessária de tireoide, eu já estou muito feliz. Junta ali 3, 4 mulheres na sua família, multiplica. Quantas pessoas nós já salvamos aqui? Entendeu? Então é isso que a pessoa tem que entender. Tem que fazer isso que você faz mesmo. Claro que o cirurgião não vai gostar de você, nem vai te mandar mais. Ele não manda mais, não. Não manda mais. Você não pertence ao clube. Não faria iodo em Não, querido, é o contrário. TSH dependente, o TSH aumentando, diminui ele. Não é isso? Vai melhorar o nódulo. O nódulo vai sumir. Mas eu sei, mas o iodo é mais forte que o TSH. Bem mais forte. Porque o John Mayer, eu já apresentei para vocês o John Mayer. O John Mayer fazia o seguinte, ele pegava uma mulher, colocava ela na posição ginecológica, ele é ginecologista. Ela estava lá com cisto, vamos supor, cisto de mama, vamos dar um exemplo, que era mais claro. Ele pegava a tintura de iodo, colocava no colo do útero. E ela falava assim, doutor, meu cisto está sumindo. Em 40 minutos o cisto sumia. Tem umas que sumia 100%. Num tratamento, sumia tudo, só com iodo. O iodo para cisto, seja ele de tireoide, seja ele de ovário, seja ele de mama, não tem nada igual. É impressionante. A coisa é impressionante, porque na fisiopatologia da formação do cisto, é a deficiência de iodo que é a principal causa. Ele passa na frente, tá bom? Tá, vamos para lá, vamos lá. Vamos lá ali, tem 2 ali. Vamos essa aí primeiro. Vamos, e aí? Mais cedo, o senhor falou sobre a referência da mudança curricular na universidade... 1910. Exatamente. Qual a referência bibliográfica que o senhor teria disso, por favor? Eu posso te falar que você vai procurar o relatório Fleckner. F-L-E-X-N-E-R. O relatório Flexner. Você vai encontrar. Na hora que você procurar o relatório... Porque o relatório Flexner foi solicitado... Flexner era o nome de um cara que fez isso. Abraham Flexner. Foi solicitado pelo Andrew Carnegie e pelo John Rockefeller. Eles contrataram o Abraham Flexner para fazer o relatório. O relatório chama relatório Flexner. 1910. Oi, querido. Professor, 2 perguntas. Primeiro, o senhor fez aquele modelo dos tratamentos femininos.
Se a mulher tiver algum aumento dos hormônios, ou de estrogênio ou de progesterona, não tem o que a gente possa fazer, a gente caminha para endócrino, é isso? Não, tem sim, mas só que é mais raro, né? Você vai ter, tá bom? É raríssimo. Você encontrar uma pessoa que tem aumento de progesterona, de testosterona, só se tiver algum tumor, alguma coisa, porque não é possível, entendeu? É deficiência. A mulher vai perdendo os hormônios com o passar da idade. Entendi. Tá bom? E outra coisa que eu queria saber, eu queria saber um pouquinho mais sobre esse tratamento de melanoma com iodo. Você pega tintura de iodo a 7%, você pode fazer com Lugol também. Só que o Lugol, ele é iodo e iodeto. E o que mata o melanoma é o iodo, não é o iodeto. Então, se você fizer com 7% de tintura de iodo, é mais poderoso. E você aplica no melanoma, manda aplicar 2, 3 vezes por dia. Com mais ou menos um mês, cai tudo, tem nada, sobra nada. Mas qualquer tamanho de tumor? Tumor no começo. No começo, uma verruga, um melanoma inicial. Some melanoma tudo. inicial, tá. Some tudo. Melanoma mais avançado já teria Ó, que já tem metástase, é outra história. Não, entendeu? não digo nem que tenha metástase. Não, mas quando ele fica maior, ele dá metástase. Entendeu? Tá? Uma paciente fez termografia e acusou que era a área mais Sim. avermelhada. Mais Sim, colosa. sim. Ela também fez mamografia e deu tudo negativo. Claro, porque a termografia precede a mamografia em 10 anos. Sim, aí pergunto, o que fazer daí para frente? O que fazer? Você vai fazer um detox nela, você vai tratá-la biologicamente. Essa pessoa tem uma predisposição naquela área a desenvolver câncer, mas ainda não está cristalizado. Você pegou muito antes. Aí você vai mudar o estilo de vida dela, você vai tirar o glúten dela, você vai tirar o produto lácteo dela, você vai tratá-la, aí aquilo ali some. Daí 3 meses não tem nada, porque está logo no comecinho, não cristalizou nada ainda. Isso é prevenção. Entendeu? Quem tem próstata tem medo. A mulher pode fazer o exame físico. E a gente? O que tem? Você só faz o toque retal, eventualmente. Mas o toque retal eu te mostrei que não quer dizer nada. O PSA também eu te mostrei que não quer dizer muito. Eu posso te garantir que eu tenho uma próstata muito boa, porque eu faço tudo direitinho. Eu não tenho preocupação. Você fala, você tem preocupação com câncer? Zero. Eu tomo LDN, eu não vou ter câncer. Entendeu? Não tenho o que me preocupar. Zero. Preocupação zero. Toma Serenua Repens. Oi. Fala, Neto. De onde é o Neto? O urologista Neto. E aí, Neto? Primeiramente, eu gostaria de te cumprimentar pela escolha do tema e falar desse congresso de ontem. Era um congresso ontem que devia ter mais ou menos mais de 1.500 urologistas. E as suas colocações hoje elas estão muito em dia. Parabéns. Muito obrigado. Muito bem. Marca. Oi. No caso de uma suspeita na ultrassonografia de câncer de próstata, então a gente deveria, logicamente, evitar a biópsia. E quando o paciente é muito ansioso e tem condições financeiras, o PET scan ajudaria ou não ajudaria? Eu acho que não ajudaria muito, não. Eu acho o seguinte, que o paciente que está com câncer de próstata, você tem que fazer igual o paciente que o Léo perguntou, que você vai cuidar dele, do estilo de vida dele, da alimentação, vai dar para ele mirtilo. O mirtilo, para o câncer, ele deve poder comprar. A fórmula que nós desenvolvemos, que está espetacular, onde tem sulforafano, onde tem como é que é? O resveratrol, como é que chama? Piterostilbeno, que é uma forma de resveratrol. Então, eu daria isso para ele, e é o mais do que o suficiente, tá bom? E ele pode até morrer com câncer, mas não vai morrer por causa do câncer. No caso, a solução de iodo a 7% beneficia, logicamente, esses melanomas, inclusive os menores. Não tem melanomas, verrugas. Você tira uma verruga com isso. E no caso, então, os outros cânceres de pele que têm uma evolução mais benigna, também teriam ação. Maravilha. Porque eu falei do mais grave, os outros você tira de letra. Tá bom? Isso foi descoberto por um australiano. Ele que descobriu, eu esqueci o nome dele agora, que tintura de iodo a 7% cura câncer de pele, entendeu? Incluindo o melanoma. Eu vou te cobrar, mas fala. Não, eu tratei um caso de um câncer, agora esse
faz 6 meses, biópsia positivo. Primeiro ele fez Câncer um toque de quê, querido? De próstata. De próstata. Fez um toque retal e realmente o urologista notou uma diferença no toque. Biópsia positivo. Felizmente mandaram ele para a PUC, lá em Campinas, e ele chegou para a doutora e falou, olha, eu estou com um problema, tal. A médica que atendeu, problema? Você está com câncer, você tem que fazer rádio, químio, não sei o quê. O cara foi embora. Me procurou, eu tratei da nossa forma. Eu fazia uma vez por semana ozonoterapia transuretral, naloxona, todo aquele esquema nosso, fitoterápico, etc. Está curado. Curou, porque ele foi. Aí eu pedi para ele voltar ao urologista. No toque, não achou nada. Pedi para fazer um ultrassom. Nada. Aí falaram que é remissão espontânea. Não falaram? Mas ele continuou tomando naltrexona. Ele vai ter que tomar naltrexona pro resto da vida. Então, por exemplo, eu tomo naltrexona, eu vou tomar pro resto da vida. Tomo 3 miligramas. E eu não tenho câncer na família, tá? E vou tomar o resto da vida. Quero dar uma dicasinha também para o câncer de próstata no início, que a progesterona é fundamental. Sim. Tá? Tem vários casos. Principalmente passando na região do períneo. Principalmente. Entre o ânus e o escroto, você passa a progesterona, ela tem uma ação antiproliferativa. Muito interessante. Muito interessante. E você pode até combinar com o cara o seguinte, você vai ficar 3 meses sem tesão, mas eu vou encolher seu câncer. Você topa? O cara topa. Então você pode fazer altas doses de progesterona, ele pode até perder a libido, perder a ereção, mas é temporária, e aquilo ali atua, você passa no períneo mesmo, aquilo entra, absorve na próstata direto. Injeção de ozônio no períneo também, com uma agulha um pouquinho comprida, é muito boa. Muito bom. Que eu faço no homem, 20 miligramas, que para o homem é um absurdo. A dose para o homem de progesterona é 4 miligramas, quando ele tem deficiência de progesterona. Você vai ver isso na próxima aula. Você pode fazer 4 miligramas transdérmico, ou você pode fazer 1 miligrama sublingual. Essa é a dose para homem. Agora, quando tem câncer de próstata, você pode fazer 20 miligramas na região que ele está falando do períneo. Tá? Até acabar o câncer, hein? Também ajuda, sim, senhora. Ajuda. Fala, doutor Alexandre. Não, essa apresentação que você fez aí, ela vai ao encontro de tudo aquilo que a gente tem discutido nesses últimos tempos. E que está na literatura. O terreno é tudo. O terreno é tudo. E o foco da medicina e da terapêutica, eu posso falar isso como farmacêutico, esqueceu totalmente o terreno. A gente fica olhando para o órgão. Né? Eu tenho uma frase que eu falo sempre para os meus clientes. Eu não tenho medo de você fazer uma cirurgia do tumor. Eu tenho medo de você fazer uma cirurgia do tumor e virar um doente de câncer. Às vezes o tumor não é câncer. Então nós temos que olhar para aquela estratégia sempre do terreno. É o chamado terreno tumoral. Temos que cuidar do terreno do indivíduo. Quando Se o resultado biológico vai ser positivo ou não, vai depender desse indivíduo. Não podemos ficar olhando para procedimentos, senão nós vamos ficar loucos. É por isso que o sistema faliu. Não é que vai... O sistema está falido. Está falido, claro que está falido. E o sistema privado vai falir também. Né? Se você consultar o seu convênio médico, ele não tem estrutura para o número de vidas que ele é responsável. E cada vez querem detectar mais coisa. Então, se você sair daqui com o conceito, tudo isso que eu falei, se você sair com a seguinte ideia, detecção precoce não é a solução. Valeu a minha apresentação aqui hoje. Porque eu te provo isso 1000 vezes. Toda a literatura moderna que você mexer cai na mesma coisa. Detecção precoce não é a solução. Complica mais do que ajuda. Tá bom? O perfil de paciente que a gente pega são pacientes jovens, uso de anticoncepcional, com ovário policístico. Com melasma. Melasma. Pois é, então. O paciente com melasma, ele tem que ter o componente da intermedina. Antigamente a gente pensava que o paciente com melasma era só um problema hormonal de estrogênio. Não é, não. Ele também, no estresse, no liberar o ACTH para aumentar o cortisol, todas as que você libera o ACTH, você libera também o MSH. E o MSH que causa o melasma. Então você vai ver que esse paciente ele é estressado. Você tem que cuidar do estresse dele, ele não repetir. Senão não adianta, você tira a mancha, ela volta. Você tira a mancha, ela volta. Você tira a mancha, ela volta. Tá? Do estresse. Tá bom? Última pergunta. E aí nós vamos despedir até amanhã. Fala.
A gente, com essa medicina, nós estamos cuidando de terreno. Quer dizer, estamos preparando esse terreno para ficar cada vez melhor e melhorar a saúde. No caso de um paciente que a gente está fazendo o segmento, está fazendo o tratamento terreno, o que não pode faltar? Ou seja, o que eu tenho que manter e o que não pode faltar? Tá. Primeiro eu diria para você que tem coisas que não pode faltar, mas muitas das coisas você tem que alternar. Você perguntar assim, o que você toma? Eu vou perguntar para você hoje, porque mês que vem eu vou tomar diferente. Tem coisa que é básico. Ó, eu acho que vitamina D3, você não pode abrir mão. Tá? E não é por dose, é por nível sanguíneo. Você tem que manter a vitamina D3 em 50 nanogramas por ml, do 25-hidrox-D. Tem gente que faz isso com 10 mil unidades, tem gente que faz com 5 mil unidades, tem gente que faz com 2 mil unidades. Então, não é quanto que eu vou tomar de vitamina D3, é quanto você precisa para manter os níveis de 50. Se você estiver mantendo os níveis de 50, você está protegido, inclusive, você não gripa. Nem gripar, você gripa. Tá bom? Eu acho que hoje, no mundo de hoje, onde você está contaminado pelos halógenos, flúor, cloro, bromo e os metais pesados, eu acho que você não pode abrir mão de iodo. Você pode tomar, no caso do Lugol, 2 gotas. Lugol 5%, né? Então, isso é uma coisa que você tem que tomar ad infinito. Na nossa idade, se bem que você é bem mais novo que eu acho que você deve fazer uso de DHA, para fazer prevenção de Alzheimer. Aí você já aproveita, já faz o ômega 3 junto, já faz o EPA junto. Então, você faz o quê? 2, 3 mil miligramas, 2, 3 gramas por dia. Não, aqui você pode fazer a combinação, mas eu digo, tem que ter DHA na jogada. Geralmente, quando você faz o óleo de peixe, peraí que eu vou falar. O óleo de peixe, a proporção é 3:2. Quando você faz uma cápsula de óleo de peixe, ela tem 3 de EPA para 2 de DHA. Mas hoje tem cápsulas, tem apresentações como a da Naturalis, né, da Naturalis, que fazem 500 miligramas de DHA puro. É um jeito também. Mas você também quer alguma coisa do EPA. Então, do ômega 3 em geral. Se você tem qualquer predisposição, uma doença autoimune, qualquer predisposição a câncer, predisposição à alergia, eu acho que se você é da área médica, porque isso aqui é controlado, você tem que ter, não é qualquer um que pode receitar isso, você faria LDN 3 miligramas. Eu acho que isso faz parte hoje. Os resultados são tão bons que você toma LDN todo dia? Não. Então, pronto. Tá. Ô, Juan, deixa eu desenvolver, senão não tem jeito. O que você quer perguntar? Hein? Não, querido, aquilo é para tratar, isso aqui é para prevenir. Tá bom? Quando você vai tratar uma doença, é 4,5. Eu não tenho nada. Então, 3 miligramas é o suficiente para mim. Tá? Tem mulher que é 1,5. Tem mulher que 3 incomoda. Você tem que usar, mas 4,5 é quando você está tratando alguma coisa. Quando você está prevenindo alguém que não tem nada, você pode se dar o luxo de usar 3. Respondi a sua pergunta? Tá bom? Ó, o brasileiro tem deficiência de magnésio. Não existe magnésio suficiente no solo brasileiro. O magnésio faz parte de 300 reações químicas no corpo. Então, inclusive, a arritmia. Para ter magnésio no solo, você tem que ter água magnesiana. Para ter água magnesiana, você tem que ter vulcão. O Brasil não tem vulcão. Que bom. Não tem vulcão, mas também não tem magnésio. No lugar onde tem muito vulcão, tem muito magnésio. No lugar onde não tem vulcão, não tem magnésio. Então, você pode fazer o magnésio na forma de magnésio glicina, seria uma forma. Como você vai fazer a longo prazo, você pode fazer, sei lá, 200, 300 miligramas por dia, 2 vezes por dia, entendeu? Você faz a posteriori. Você vai ter que, de tempos em tempos, fazer um tratamento com probiótico. Tá? Do melhor que você puder encontrar. A Arabella tem uma forma que ela desenvolveu, que é a chamada ABC. Você faz 30 dias uma cápsula à noite do A. Tem quantas cepas? 10 cepas. Você faz 30 dias a B. Também tem 10 cepas? Não.
e você faz 30 dias da C. Então, você faz 90 dias de probiótico. É um tratamento muito interessante. Então, isso tem que ser feito de tempos em tempos. Eu diria que umas 2, 3 vezes por ano você deve fazer probiótico. Se você puder ingerir qualquer coisa fermentada, todos os lugares onde você vive mais de 100 anos, você tem muito longevo, onde você tem muito centenário, sem exceção, aquele povo ingere fermentado. Então, você tem que ingerir fermentado, você tem que descobrir o que você quer de fermentado. Hein? Kefir. Você tem que tomar cuidado do kefir, porque o kefir, ali pode ter contaminação. Esse aqui é o problema do kefir, né? O kefir, as cepas que estão ali, pode ter uma cepa de fungo, por exemplo. Aí está te prejudicando. Nós vamos fazer um processo, prometi para a Arabella, não cumpri ainda. Eu trouxe 40 cepas da Alemanha para tratar câncer. O doutor Marco Roggiero foi quem descobriu isso, esse iogurte, que lá é um iogurte. Aqui talvez a gente faça na forma de kefir. Que lá você consegue leite A2, aqui não tem leite A2. Lá na Europa tem leite A2, aqui a caseína do leite é A1, então não tem leite A2 aqui. A não ser que você tenha uma vaca no fundo do seu quintal. Se você tiver uma vaca zebu, porque a vaca zebu, por que o pessoal o produtor de leite não gosta da vaca zebu? Porque ela dá pouco leite. Ela dá 3, 4 litros de leite, enquanto que uma holandesa dá 50. Então, se você produz leite, você vai querer zebu puro na sua coisa? De jeito nenhum. A zebu é A2. O leite da zebu não dá câncer. O leite da holandesa dá câncer de mama, dá câncer de próstata. Então, você tem que tomar cuidado. Aqui no Santa Luzia, vendem um leite que é de zebu. Minha mulher, você perguntar, ela, amanhã deve estar aí, você pergunta, ela está te falando onde é que compra. Eu estou fazendo o meu iogurte com esse leite. Entendeu? Kombucha também é bom. Kombucha é o cambu. Você pega o cambu, o cambu cambu é uma alga marinha que tem a capacidade de concentrar em 20 mil vezes a concentração do iodo. O iodo que está no mar, na água marinha, o kombu, essa alga, ela consegue concentrar isso 20 mil vezes mais do que está na água. 20 mil vezes mais do que está na água. Então, primeiro, é por isso que o japonês come 100 vezes mais iodo, gera 100 vezes mais iodo que nós. E o kombucha é esse kombu fermentado. É muito bom. Você encontra, eu trago dos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem kombucha? Mas tem que fazer de fermentado. Entendeu? Não, isso eu não sei. Eu compro ele já pronto, nos Estados Unidos. Você entra na internet, você entra no Amazon.com, tem lá, digita kombucha que está lá. Quando eu ganhei, alguns anos atrás, eu já veio como receita. Mas a receita é assim, faz o chamate e coloca ele lá dentro. Mas você tem que colocar alguma cepa de probiótico para ele fermentar. Aí que tem o poder. Tá bom? E o resto você vai mudando, variando. Entendeu?